de cara, né, que é a respeito da pandemia, né. Nós aqui na Pluri, desde o começo, a gente vem correndo atrás de tentar estimar o impacto no mercado de maneira geral, né, de acordo com a matriz de receita dos clubes, né, que é um indicativo disso. Lembro que começamos com uma expectativa de um isso lá em março ainda, meados de março, né, que a gente imaginava o impacto de 11% sobre as receitas. Curiosamente, esse número dobrou, já está em 22% de média, né, para os 34 clubes que a gente analisa aqui no Brasil. Alguns vão sofrer mais, outros menos, mas desde que, obviamente, o cenário de não ruptura, que seria pelo menos o campeonato começar até julho, não se concretize, né? Que aí o cenário de ruptura, contratos de TV, principalmente, tudo mais, jogaria a gente num outro patamar de problema. Mas nós estamos falando da ordem no conjunto de uma perda de receitas de 1,6 bilhão de reais, 1 bilhão e 600 milhões de reais num ano, né, e que não é concentrada, basicamente acontecida de março para cá, né, é um efeito realmente devastador. Eu queria primeiro entender como é que você está vendo esse cenário e o que você tem a dizer aí para a torcida colorada dos impactos no Colorado e das ações que o clube está tomando com relação a isso. Bom, Fernando, Euler, Munir, prazer realmente estar participando. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Oportunidade da gente voltar a falar, né, Fernando, depois de bastante tempo. Sim. E assim, eu particularmente num ano em que nós tínhamos uma expectativa extremamente otimista em relação ao futebol brasileiro, porque alguns tantos clubes já com uma retomada, um viés de reconstrução, e esse é o caso do Inter, que eu quero deixar para falar um pouquinho depois. Realmente essa pandemia pegou a todos, né, o mundo, a economia em geral, só que com as peculiaridades de um clube de futebol, né? Nós nos assemelhamos nesse caso, eu acho que a gente até podia dizer que estamos na mesma prateleira de algumas outras áreas de entretenimento. Vamos lá. Salas de cinema, talvez os próprios artistas, né, que dependem da possibilidade da realização dos seus shows, porque você não tem como parte disso. Hoje até, né, com a entrada das lives aí, boa parte dos artistas estão de uma forma ou de outra minimamente remunerando os seus funcionários. Mas o futebol não tem isso. O futebol você sai de 100% de atendimento ao seu cliente praticamente zero. O que um clube com as portas fechadas, sem jogo, sem atividade, tem para oferecer? Tentamos, de várias formas, minimizar o impacto através da relação com o nosso sócio-torcedor. Engajamos todos os nossos jogadores nesse período em que eles estiveram, principalmente de férias, inúmeras ações, mas a gente sabe que não é isso que o torcedor de futebol quer. Então, você não tem como atender em parte isso. Consequentemente, e obviamente que as nossas receitas foram lá embaixo. Então, assim, o Internacional, pelo caminho que vinha reconstruindo, eu posso te falar aqui desde 2018, já entrando, mas o Inter já desde 2017, quando disputou a Série B, ele vinha nesse processo de reconstrução. Não, eu vou fazer uma reconstrução de forma mais sólida, né? Tentando diminuir o seu passivo, não aumentá-lo, principalmente, aumentar suas receitas. O Internacional, até pouco tempo atrás, já está se colocando entre as 4, 5 maiores receitas, né, do futebol brasileiro, mesmo tendo um passivo elevado. Nós fizemos aqui, acho que alguns tantos investimentos em infraestrutura, mas principalmente em infraestrutura de pessoas, não só física. Recuperamos as nossas categorias de base. O Internacional é o atual campeão da Copinha. Temos em torno de 38% do nosso elenco profissional com jogadores formados na base, o que nos vai gerar um retorno técnico e depois ali na frente financeiro também. Enxugamos o máximo que a gente conseguiu a nível de jogadores que vocês sabem muito bem, que são aqueles que não são aproveitados, que você tem que estar recolocando no mercado. Ao final de 2020, teremos o retorno apenas de 8,
e quando eu aqui cheguei eram 28 no total, ou seja, quase que uma folha paralela. Então foram muitas as ações. E aí veio a parada. A parada é essa em que o Inter já tinha passado por 2 fases de pré-libertadores difíceis, já estava na fase de grupos, já tinha feito seu dever de casa, em 2 jogos fez 4 pontos, ganhou em casa, empatou fora com o nosso maior rival, ou seja, vinha num caminho, eu acho que otimista em relação à classificação, Campeonato Gaúcho também liderando a sua chave no segundo turno, e quando paramos tudo. E no primeiro momento, como eu falei até antes de entrarmos no ar, nós tínhamos aí, na verdade, acabamos mergulhando aí nas possibilidades de soluções e construímos 3 cenários. Eu acho que qualquer empresa usou essa mesma metodologia, né? Uma de um retorno mais rápido, outro de impacto moderado, e esse que nós acabamos de entrar, que ele já é catastrófico, a verdade é essa. E, infelizmente, algumas medidas lá atrás, elas não serviram de solução.